primeiro, uma grande honra tê-los aqui. Duas das pessoas que mais conhecem de Premier League no Brasil, pessoal da Not Soccer, tem que dar muita moral pro trabalho deles. Inclusive, para vídeos que a gente gravou, usei um pouco do conhecimento deles para me preparar, para estudar. Então, passo a palavra para o Estevão primeiro, ficar na ordem aqui que está embaixo de mim, e depois o pente para eles se apresentarem aí. E, novamente, muito obrigado pelo convite de vocês. Cara, que isso. A gente agradece, Piero, Pseudo. Cara, uma honra enorme para a gente estar aqui. Tipo, a gente já conhecia, inclusive, algumas postagens, a gente já se seguia, né, no Twitter da vida aí. E, cara, fiquei muito feliz. Quando o Pente falou do convite, fiquei muito contente. Tô felizão de estar aqui. Também faço das palavras do Estevão as minhas. Tô super lisonjeado aqui, inclusive com a introdução. Super obrigado. Muito legal ver mais uma iniciativa de Premier League aqui. É legal poder falar sobre um assunto que a gente gosta tanto, com profundidade, com mais gente, que não é só o nosso círculo ali de malucos que assistem todos os jogos o tempo inteiro. É legal. Estamos bem felizes de estar aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo. Cara, vamos começar de baixo para cima, falando dos times que subiram, né? A gente tem o Sunderland, o Leeds United e o Burnley. Aproveitando a ordem que o Piero montou aqui pra gente, o Sunderland é a primeira vez que joga a Premier League desde 16, 17, né? 4 anos nesse período de terceira divisão. E assim, agora com o Regis Lebris, é um time que joga no estilo de jogo intenso, né? Num 4-2-3-1 na maioria das vezes. E ano passado não, né? Na temporada passada foi o time mais jovem da Championship. O que vocês acham que esse time tão jovem pode arrumar na Premier League? Eu já digo que eu tenho esperanças no Sunderland ficando, e não no meio de tabela, claro, mas tenho expectativas de que o Sunderland não seja rebaixado essa temporada. Eu acho que tem uma... Desculpa, Piero. Não, ia só até para passar a bola para vocês, para a gente falar também um pouco nessa coisa de temporada passada, os 3 que subiram, os 3 que caíram. Sente que essa também é uma realidade, né? E o Sunderland é um time que vem nessa toada, né? Que jogou playoffs. Tudo. Cara, é interessante a tua observação, porque isso dos 3 recém-promovidos que caem não acontecia há muito tempo e aconteceu nas 2 últimas temporadas consecutivamente. Então virou uma realidade, né? Virou uma realidade de ter um gap, inclusive, muito grande financeiro entre os times. Você começa a ter uns times de Premier League extremamente estabelecidos, time médio de Premier League, que começa a roubar a contratação do Milan, da Inter de Milão, né? Você começa a criar superpoderes ali econômicos de times que ficam estabelecidos ali. Eu acho que nessa temporada aqui a gente tem um quadro um pouco mais favorável para essa conversa de vai ficar, talvez tenha um outro time da Premier League que está de fato fragilizado, a gente vai chegar nessa sessão também. Então eu acho que tem uma conversa, e essa conversa, eu acho que o Sunderland faz parte dessa conversa sim. Eles fazem uma janela super agressiva, até pouco tempo atrás eu imagino que ainda esteja assim, eles eram o 7º time que mais investiu na Premier League, e isso significa muita coisa. Né, trouxeram Xhaka, trouxeram Adingra, um produto super interessante do Brighton, tem jogadores interessantes já no grupo, Mayenda, trouxeram também o Diarra, enfim, é uma janela de bastante ambição para tentar ficar na liga depois de apuros que eles passaram, né? O Pseudo falou ali desses anos de terceira divisão, é um negócio inimaginável para um clube do tamanho do Sunderland, que teve problema de gestão e tal. Então eu acho que sim, faz sentido a gente apontar como um time que tem chance de sobrevivência. Eu acho que tem algumas adaptações importantes para a gente olhar no modelo de jogo. Eu não sei até que ponto o primeiro recorte do Sunderland foi bom, o segundo recorte do Sunderland foi de queda, né? Mas chega nos últimos, assim, nas últimas. Eu não sei até que ponto esse mau momento se estende para essa temporada, ou se a gente vai ver o Sunderland do começo, que era muito intenso, de fato, pressionava bastante e tal. É um ponto de curiosidade para a gente também. Para mim, junto com o Leeds, são os 2 times que têm mais possibilidade de ficar, o Burnley talvez um passinho atrás, na minha opinião. Mais de 140 milhões de euros gastos, né, na janela. Você traz Xhaka, você traz o Adingra, como você bem falou. Então, assim, exatamente, é um investimento para um time que quer se manter na Premier League. Estevão, o que você acha desse Sunderland, e aproveitando já para falar de Leeds e Burnley? Cara, então, acho que uma questão que é muito interessante aqui sobre esses 3 que subiram é que não importa muito assim o quanto eles acertem no projeto, se os times que estão na primeira divisão
que já tem um orçamento tremendamente superior. Se eles acertarem uma temporada razoável, é muito difícil de alguém ficar, né? Então, se a gente aqui olhar para esses 3 times que subiram, o investimento muito grande do Sunderland, o Leeds, que figurou na Premier League nos últimos anos, o Burnley também. Quem será que cai para esses caras aqui terem uma chance de ficar, né, na primeira divisão? Porque mesmo com os investimentos que o Pseudo acabou de falar, dos 140 milhões no Sunderland, exige também que você consiga manter o que você fez de melhor na temporada passada na Championship e, ao mesmo tempo, você adaptar essas peças dos 140 milhões e encaixar elas direitinho para você bater um dos times que vai ter que cair, né? É bem complexa essa chance. E tem uma coisa, quando começa a temporada, igual foi a temporada passada, e o Southampton e o Ipswich não conseguem pontuar, chega uma hora que você vai se afundando, você tem que ter um começo forte, cara. Cara, a gente vive essa realidade no Brasil, cara. Você vê o Sport, o Mirassol, por exemplo, cara, a realidade é que você começou a se enfiar em derrota atrás de derrota para você sair do buraco, ainda mais na Premier League, é muito distante. E quando a gente fala na Premier League, isso ainda é mais acentuado, porque, pô, o potencial financeiro é brutal. Então, é impressionante, assim, e tem investimento, e tanto que a gente percebe essa diferença de Championship para a Premier League. Por exemplo, usar o exemplo do Leeds. O Daniel Farke, ele viveu esse exemplo 2 vezes com o Norwich. Pô, ele subia com o Norwich, mas assim, num nível que show de futebol, cara, olha o Norwich, cara, não conseguia competir na Premier League. Era porrada todo jogo. Parecia criança, né? Parecia criança. Ele vira o turno já rebaixado, basicamente, e na segunda vez que ele joga, ele é demitido no meio, porque também não conseguia ganhar de ninguém. Então é uma realidade muito dura, cara. Será que ele vai conseguir agora com o Leeds? Eu ia trazer exatamente... Desculpa, pessoal. Não, só ia complementar que no Leeds ele tem uma média de quase 2 pontos por jogo, né? Quero ver como que vai ficar essa média também. na Premier League. É o eu ia fazer Guardiola da segunda divisão, né? É o Guardiola da papão disso. Né? Mas eu ia fazer justamente esse paralelo, porque tem um debate aqui de transição de estilo, né? Uma transição estilística versus a qualidade e a intensidade física até que você tem. O Daniel Farke é um excelente exemplo disso, nesse momento aqui à frente do Leeds. A gente tem um outro estilo com o Ed Lebris, com muita intensidade, como a gente falou, e depois se transformando para um time pragmático para sobreviver e para se promover. E o Burnley é o oposto, talvez, disso, e traz um ponto interessante aqui, só para a gente não deixar de falar totalmente do Burnley. Claro. O Burnley foi uma defesa histórica da Championship na temporada passada, né? Eles aniquilaram o recorde histórico de números de gols cedidos, era 31, se eu não me engano, eles tomaram 16. Assim, um negócio espetacularmente absurdo. Eles empatam em pontos com o Leeds, né, que foi campeão. Os dois fizeram 100 pontos e o Burnley acaba não sendo campeão por saldo e tal. Eles ganham esse apelido de Boring Burnley, é o outro lado da moeda, né? Um time bastante defensivo e tal, mas é interessante porque é muito comum que a gente tenha esse debate de, porra, não dá para subir e querer jogar que nem o Norwich, porque os caras se acham o Manchester City da segunda divisão. Vai para um approach pragmático. Não tem approach mais pragmático do que esse Burnley do Scott Parker. Então isso por si só já é interessante. Cara, o Pseudo, você vivia a redação, às vezes na redação da TNT, pessoal, sabe uma curiosidade? O Burnley tá há 10 jogos sem tomar gol na Championship, tá? E todo mundo, que porra de Championship? Aí chega, pessoal, uma informação. Cuidado com o 11 Burnley. jogos sem tomar gol na Championship, tá? Seguidos. Cara, vocês viram vídeo? Os caras ficaram, acho que 13 jogos seguidos sem tomar gol. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Isso é inacreditável. Tem um vídeo deles, que acho que vocês viram, um clipezinho que rolou muito, viralizou no Twitter, que é deles tomando um contra-ataque e eles recompondo. Você viu? Transição defensiva dos caras. Mega intensidade, né? Inacreditável. Vocês têm que ver. Se vocês não viram, eu vou procurar esse link, eu mando para vocês depois em off. É incrível. Eles estão tomando contra-ataque, tem um baita espaço. Passa 1,5 segundo, esse espaço tá todo preenchido do time deles inteiro de volta. E perderam o Trafford, né? Perderam o goleiro. Pois é. Veio do Bravka, né? Um goleiro competente que foi bem na temporada passada, né? Experiente, entrou bem no lugar do Nick Pope, chega a ganhar a posição do Nick Pope, o Nick Pope volta e fica no banco por um tempinho, depois eles descruzam os papéis. Então é uma boa contratação. E alguns caras que eu separei aqui para ficar de olho, não necessariamente que vão ir bem ou vão ir mal, mas eu ficaria de olho no Burnley primeiro, é o Lucas Pires, né, que é o segundo brasileiro da história do clube, só atrás do Vitinho, e o Aaron Ramsey, que ainda tem 21 anos, acho que pode ser uma boa temporada dele, e o Marcus Edwards, que vem do Sporting, se não me engano. Isso mesmo, ele é o cara, né, do segundo recorte da temporada, ele veio em janeiro do Sporting e, carrega, vai super, super bem.
um cara interessante. O Esteve também é outro nome legal pra gente ficar de olho, zagueiro. E do Leeds, cara, eu acho que, assim, eu sou muito fã do Rasmus Christensen, que chega do Frankfurt de graça, o lateral. O Joe Gelhardt é um cara que eu adoro também, e chega de graça também do Hull City. Você tem a presença do Charlie Crew, que é um cara muito novo ainda, do Doncaster, que também chega de graça. E aí, se for para destacar alguém do time que já estava no time, você tem Daniel James, você tem Bamford, você tem o Gnonto também, por que não? E claro, o Aronson, um American Boy aí, que cai nas graças do torcedor do Leeds. Falando de... Subindo aqui a prateleira um pouquinho, a gente tem os times que perderam muitas peças, né, nessa janela, com o Brentford, é um time que arrecadou 96 milhões de euros em contratação. O Bournemouth arrecada... Ainda tem o isso aí para começar a contar daqui a pouco. E ainda tem o isso. O Bournemouth arrecada mais de 120 milhões. O Brighton... E tem o Baleba também para contar daqui a pouco. E o Brighton também arrecada mais de 120 milhões. Então são times que vão vir muito diferente dessa temporada. O que você acha, cara, Pedro? Vou te falar, o que eu acho mais brutal aí é o Bournemouth, cara. Os caras perderam a linha defensiva inteira, velho. Inteira. Perderam o Kepa, que era... o cara foi muito bem a temporada, tá? Temporada consistente. Perderam o Kerkes, fantástico. Talvez o melhor atrás da Premier League. A zaga, Hausen e Zabardi, pra mim, talvez a melhor dupla da temporada. Assim, nível do que era o time e do que eles jogavam, o impacto que eles tinham, até pra construção e a forma como o time jogava, perdeu os dois. O Zabardi já deve ser anunciado em breve pro PSG. Cara, brutal, cara. Brutal as perdas do Bournemouth. Trabalho do Iraola aí. Repõe com o Petrovic, né? O Kepa, que é um goleiro muito promissor e mostrou numa final de Carabao Cup ou FA Cup, agora eu não me lembro, contra o Liverpool, que ele pega muito, assim. Mas, cara, é muito diferente, né, Estevão? Cara, mas muito mesmo. Essa atenção especial que o Piero acabou de dar para a linha defensiva do Bournemouth, ela é ainda mais tensa do que se pá, a gente consegue fazer parecer aqui, porque, sério, na opinião de vocês três aqui, tem como você ir no mercado agora e contratar um lateral esquerdo que substitui o Kerkes? Tipo, a chance disso é quantos por cento? Você acertar essa, tipo, 1%, 2%? Um cara do mesmo nível do Kerkes é muito difícil. Você tem que repor esperando já que o cara, vamos, nem compara, sabe? Tipo assim, esquece o Kerkes, vamos achar um que sirva aqui para o que a gente quer, para de comparar. O Hausen e o Zabarni é pior ainda, né? Não vamos achar o Hausen nunca. Nós não vamos achar esse zagueiro, velho. Ele chegou, né? O Hausen chega para 24, 25, come a bola, conta com uma lesão do Senesi, que era o titular, e não tem como mais. O Senesi não volta muito pro time. Que vai ter que jogar muito essa temporada, né? Um cara que vai ter que dar um salto aí. E ele é bom jogador, né? Isso é um alento para eles, mas realmente os outros dois não tem reposição, de fato. Não tem, cara. Coitado do Tyler Adams, né? Sem a defesa uma coisa tinha. É verdade, coitado, o cara tá ferrado, né? E o Petrovic também já chega com responsa, né? O Brighton, gente, meu Deus do céu, é um elenco com 200 pessoas, né? É um elenco gigantesco que ainda quer adicionar mais. Tem a versão pobre azul, que é o Brighton, pobre, né? Entre aspas, e o Chelsea, que é meio que um Brighton hoje em dia, tipo, grandão, né? Contrata um monte de cara, vende um monte de cara. Quando você vai montar o elenco no começo da temporada, é como se não tivesse perdido peças. Do tanto de gente que tem no elenco. Aí vem 2 centroavantes, não é? Os dois gregos. Centroavantes gregos. Os 2 gregos, é muita novidade, cara. Brighton é uma loucura. Eu não sei... É muito, ao mesmo tempo, processo muito parecido, né, com o do Brentford, o modelo do clube, mas tremendamente diferente quando você começa a olhar como eles operam nas contratações, né? E eu até acho que em termos das perdas, se a gente for olhar, quem menos sofre com isso é o Brighton. Tanto pela profundidade... E sem entrar no mérito, o João Pedro é excelente jogador, ele é super participativo estatisticamente nos gols do Brighton e tal, mas ele não era uma peça sem a qual o Brighton parava de jogar. O Brighton sobreviveu por vários períodos sem o João Pedro, o Brighton termina a temporada sem o João Pedro, o João Pedro sai até meio brigado, né? Tem um episódio de briga com o Van Heck no finalzinho e tal. Então, assim,
É uma perda importante? É uma perda importante porque é um jogador de uma qualidade difícil de repor. Mas não é, contraintuitivamente, não era o jogador central dessa proposta de jogo do Brighton. E como o Estevão coloca, você tem tamanho de elenco, né? Assim, você tem pelo menos umas 3 opções para cada posição. Eles reforçam razoavelmente na zaga, que é uma transição importante. O Luiz Dunk está passando por um processo de envelhecimento. E aí você tem o Boskagli vindo, você tem o Coppola vindo. Eles contratam um lateral esquerdo de Kuyper, eu acho que é assim que pronuncia, Sim. um cara super ofensivo, que tem um viés criativo que pode ser interessante. Na TNT e gostei muito, cara. Bom jogador. Ele é impressionante, já de seleção belga. Ele é bem impressionante. Para a linha de meio de campo, você tem o Baleba, que é a grande estrela, tem essa interrogação com o United, mas assim, ficando ou não, eles também sobrevivem. Então, assim, é um time que tem um pouco mais de recurso. O caso do Brentford, se eu puder fazer um segue aqui, aí é um pouco Esse é o caso diferente. que você falou que não é o do João Pedro. Aqui tem o Embelmo, é tremendamente diferente. Esse é o... E perde Thomas Frank. Vem com Keith Andrews agora, né? Eles perdem o capitão, Norgard, eles perdem o técnico, Thomas Frank, eles perdem o melhor jogador, Embelmo, e eles estão com um problema com o segundo melhor jogador, o Issa, que entrou meio de greve, parece que vai voltar, mas ainda tem barulho com o Newcastle. Então, assim, esse sim eu acho que é uma situação para a gente ficar bastante de olho. Por que a gente, no nosso canal aqui, não trata como, cara, esses caras vão cair? Porque a gente aprendeu a respeitar e aprendeu a confiar nas decisões internas de gestão desses caras. Eles são bizarros em eficiência de recursos. Bizarro. Isso é fato conhecido, mas, assim, por muitas temporadas são uma das menores folhas da liga e os caras vão lá e terminam em 14º, 15º. Então, ali, tranquilos, assim, sem ameaça de rebaixamento. Não é pouca coisa fazer isso. Então, de novo, aqui eu acho que talvez seja a conversa mais pertinente da gente ter sobre o Brentford estar ameaçado. Eu acho que é a primeira vez aqui que a gente fala, puta, não sei, o Keith Andrews é um apontamento interno, não tem um retrospecto para avaliar trabalho ele. como técnico principal de um time. Exatamente. Como é que eu vou avaliar isso? E além disso, eu estou assistindo esses caras perdendo vários pilares, né? As reposições até agora não foram estelares, você tem Jordan Henderson no meio de campo, eu não sei em que nível físico ele tá, né? A gente é muito especialista em Premier League e a contrapartida é que a gente é pouquíssimo aprofundado nas outras ligas, mas assim, Jordan Henderson da época do Liverpool seria uma boa reposição. De agora eu tenho minhas dúvidas, sei que a passagem pela Ajax não foi a mais fluida e tal. A reposição do Embelmo ainda não chegou, tem dificuldade lá com o Mari Hutchinson, que já seria um downgrade relevante, assim. O Issa é um cara que não tem reposição, então assim, é um elenco bastante mais frágil. É um elenco que eu acho que seria carregado com ordem natural das coisas aqui por um Damsgaard, que foi uma grande peça criativa, não foi muita gente que prestou atenção, mas esse cara foi muito bem na temporada passada, o Chad começa a despontar e o Issa era para ser a grande referência do que resta desse time. Se perder, meu Deus, é preocupante. Eu só não coloco como candidato ao rebaixamento porque eu tenho uma fezinha cega na competência desses caras. E eles estão no projeto do Liverpool Castilha, né? Você tem o Kevin Kelleher, você tem o Henderson, Sepp Vandenberg, Fábio Carvalho também. Cara, eu esperava mais do Fábio Carvalho, admito, eu esperava que ele continuasse no Liverpool, achava que ele tinha potencial para ser um novo Harvey Elliott da vida aí, mas dizem que a personalidade dele o atrapalha um pouco, né? Mas você tem bons nomes também, e brasileiros, né? Igor Thiago na frente, você tem o Gustavo Nunes, que é uma promessa, mas eu tô com vocês, eu acho que é a chance mais real de rebaixamento do Brentford em muitos anos, apesar de confiar muito neles ainda. Porque o Brentford foi um desses times que a gente falava um pouco sobre o Daniel Farke, nessa coisa de se adaptar à Premier League. O Frank, ele foi especialista nisso, né? Porque ele era um jogo dominante, absolutamente controlador de Championship. Como isso vai se traduzir? E ele foi aos poucos sendo mais dominante também na Premier League, mas ele entra como competidor. Vou competindo, e temporada após temporada ele vai colocando um tempero a mais no time, né? Um time que os zagueiros entram cada vez mais no campo de ataque, tenta ficar mais com a bola. Então é interessante isso, né? Só que agora o Brentford dá vários passos para trás, né? Cara, começa do zero. Agora é a única temporada que vai começar que a gente olha para o Brentford e não dá para cravar que eles vão ficar. Antes eu podia chegar no canal nosso e falar assim, isso aqui não cai. Eu podia chegar lá e meter essa marra, sabe? E a gente até tirava uma onda com isso. Calma, aqui eu acho que é hora de não falar isso. Aqui eu vou ficar quieto e só falar o que a gente falou aqui. A gente até tirava uma onda nisso, porque o nosso canal, de vez em quando, tem o pessoal que vem mais, tipo,
pelos nomes, né, o Brentford é um time de menor expressão, então, tipo, pô, candidato a cair, a gente enchia a boca e falava, não cai de jeito nenhum e tal. Agora a gente tá com um pouco mais de medo. Temporada de protagonismo, não queria deixar de falar, temporada de protagonismo do Nathan Collins, deveria ser um dos grandes zagueiros da liga, esse cara que certamente vai ser transferido daqui a pouco. Eles vão manter para essa temporada e eu imagino que eu tô pressupondo uma migração de modelo de jogo para uma coisa um pouco mais conservadora com relação ao time líquido que a gente viu na temporada passada, e ele ganha importância nessa equação. Vamos passar para os times que estão fora do Big Six, mas que vão jogar competições europeias. A gente tem o Forest do Nuno Espírito Santo, que foi um time que vendeu bastante, né? Arrecadou mais de 118 milhões de euros na janela até então, mas gasta bastante, gasta ali em torno dos 70 milhões. Traz o Ndoye, que é um ponta-direita do Bolonha, traz o Igor Jesus e o Jair também, como ali principais contratações, esses três, os dois últimos do Botafogo. O Jair muito jovem ainda, o Igor Jesus jovem também, mas um pouco mais velho. E é um time que perde o Elanga, o Danilo, para o Palmeiras, do Palmeiras, né? Vem do Palmeiras e vai para o Botafogo, e o Sousa, que esse sim vai para o Palmeiras. Do elenco, eu acho que a gente tem que observar muito o Neco Williams, para ver se ele vai continuar sendo o Neco Williams que ele foi na temporada passada, ou se ele vai voltar a ser aquele cara de muitos altos e muitos baixos que ele era no Liverpool. O Nottingham Forest é um time que ele vai ter um desafio muito grande, que é você se manter numa expectativa alta, cara. Porque eu acho difícil replicar a temporada passada, ainda mais com a proposta de jogo, a forma como você joga, né? Você tá muito sempre em transição, tudo bem, se defende bem, é um time muito físico, corre muito campo, eu sei disso, existe uma identidade clara ali. Só que as coisas elas são mais quentes ali com o Marinakis também, né? Eu não sei como um começo ruim pode interferir em, sabe, já quero o resultado rápido. Eu acho que é um time que ele não tem essa estabilidade institucional que tem, por exemplo, o Brentford de temporadas atrás, sabe? Eu tô curioso, talvez esse Nottingham Forest não pode dar até um passinho para trás essa temporada. Pelo menos conseguiram segurar o Gibbs White, né? Ficou ali para ser anunciado pro Tottenham. Na base da o Marinakis pegou na mão, pegou na mão. Na mão, né? De repente encostou um negócio duro, gelado aqui na costela, tipo, meu amigo, você não vai sair daqui. Você vai ficar. Considerando o dono do clube, não duvido o Marinakis tem que tomar cuidado. Cuidado, esse cara, ele dá medo, né, velho? Dá medo. Nossa senhora. Esses caras aqui do Forest, eu acho que eles... é difícil de prever isso daqui, porque esse negócio é uma loucura. Os outros times dá para a gente traçar mais ou menos alguns princípios do projeto deles. Isso daqui é um time que o projeto é simplesmente no começo era uma loucura. Agora a gente tem o Edu no grupo deles, né? Na agenda multiclube. Olympiacos, Exato. Ok, aí começa a mudar um pouco a figura, mas a impressão que a gente tinha de antes é de um negócio meio de boteco, assim. O que acontece é que quando eles sobem para a PL, vocês lembram disso? Os caras simplesmente trocam o elenco inteiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Os caras mandam todo mundo embora, acabam os contratos, ou contratar 32 jogadores aqui para fazer um time inteiro do zero. Vai ser uma ótima ideia. Eu olhei para isso e falei, não é possível que isso vai dar certo. Só que tinha ótimos nomes ali também no meio daquele monte. Alguns ficaram até hoje. Para essa temporada agora, 25, 26, cara, eu resumiria a minha expectativa com... Primeiro, vamos esquecer a temporada passada, aquilo não vai ser repetido. Eu também acho, que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, eles ainda têm o Cels, eles ainda têm o Ola Aina, eles ainda têm o Neco Williams, que o Pseudo citou, eles ainda têm uma zaga de Murilo e Milenkovic, que é uma das melhores do campeonato. Não saiu os dois, hein? Eles perdem o Danilo, que já não era tão presente assim por lesões no time principal. O Gibbs White não sai, o Wood tá lá, chegou gente. Eu olho para eles e eu falo, eu só não vou acreditar que esse time pode repetir aquilo, que eu nem sei como diabos aquilo lá aconteceu direito. Eu acho que esse ponto na temporada que fica muito medroso o time. É esse o ponto mesmo. Eu concordo com ele. Eu acho que um 10º lugar para eles, excelente. Eu não esperava nem ia brigar para Champions, nem Conference temporada passada. Eu também acho. E assim, concordo com a leitura de vocês dois, no sentido que a régua de exigência não pode ser a da temporada passada. Aquilo ali foi fora da curva por várias circunstâncias, uma delas sendo que o Forest jogou muito no primeiro recorte, e aí a gente brincava nas lives, né? A gente faz o semana a semana, então a gente vai vendo muito de pertinho as mudanças dos times.
E no começo era um time que defendia como um bloco intransponível, assim, letal nas transições, o Callum Hudson-Odoi super perigoso pela esquerda, o Elanga um animal em transição, especialmente sem bola, meu Deus do céu, o que aquele cara faz de intensidade. Era um bloco que você fala, meu Deus, os caras estão jogando muito mesmo. Aos pouquinhos, a proeza foi recuando. Então, de repente, você tem Murilo e Milenkovic protagonistas, assim, destaques absolutos, mas o bloco já estava defendendo um pouquinho mais baixo. Você dá avança mais um mesinho e meio ali, de repente você tem o Celso reencarnando Gianluigi Buffon. Mas percebam como o foco de pressão vai indo lá para trás, e não foi uma surpresa, no sentido, quem olha as performances, né? Não foi do nada que eles acabam caindo da zona de Champions League. Eles de fato foram chamados. Acho que é um pouco do que você quis dizer, né, Piero? É um modelo de jogo que dá chance pro azar, ou conta com bastante sorte, né? E é difícil com você bastante coisa dando certo. Com certeza. E é difícil você replicar algo tão reativo num nível alto de resultado. Porque uma coisa é você ter um modelo muito reativo. Vou dar um exemplo aqui, um extremo, que não é o tipo de jogo do Nuno Espírito Santo, mas um modelo Xandais. Vamos dar um exemplo aqui, que o Xandais pega uma Premier League e coloca você em 6º lugar, que as coisas dão tudo certo. No ano seguinte, cara, é inconcebível que ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Não é. Concordo. Era igual o Leicester do Ranieri. Cara, ele fez uma temporada incrível. Ele pode fazer a mesma coisa no ano seguinte com os mesmos jogadores. Cara, é difícil, não é um nível de dominância em cima do adversário e controle de jogo que você vai replicar e jogar isso a 100 vezes e vai dar na balança estatística um valor que vai te manter lá em cima. Acho que essa é a realidade. O Forest é mais um time de pelotão central, ali, meio de tabela. Eu concordo. E isso por si só é uma vitória, né? Porque pela retrospectiva até que o Estevão fez aqui, os caras sobem ameaçados, né? Como qualquer recém-promovido, fazem um investimento super agressivo, são punidos por PSR, inclusive por essas linhas aí que eles extrapolam. Mas o produto final, talvez depois desse auge, seja um bom time de meio de tabela que tem uma condição ali de encher um pouco o saco, porque de fato tem qualidade no time. Não queria deixar de falar, né? A grande perda desse elenco aqui na janela é o Elanga. Era um cara muito importante na transição. E, além do Ndoye, eu vi uma notícia hoje que parece que eles estão bem próximos de contratar o Maketsi, né? É um nome super interessante, tem bastante qualidade. Eu confesso que eu tenho uma curiosidade. A gente viu ele no Sheffield, né? Com mais propriedade. Depois ele vai para o City, tem um pouco menos de espaço. Ele é produto do City, no caso, né? Tava por empréstimo no Sheffield. Um menino muito técnico, assim, um cara que tem um pouco desse perfil do canhoto que joga pela direita, mas é um cara mais armador do que ponta abraçador de linha, do que o ponta que vai correr sem bola, ou que vai ser super explosivo. Eu fico curioso para ver como isso interage com o modelo de jogo deles. Acho que é uma coisa para a gente ficar de olho, porque não é uma contratação desprezível. Acho que vai ser de 30 milhões de libras. Então, assim, é um cara que vai ter algum espaço, mas eu não sei até que ponto a gente tá de fato trocando bastante o perfil ali. Sai Elanga, entra Maketsi. Você tá mudando um pouco a tua ideia de jogo e eu fico curioso para ver. Só pra gente não deixar passar, o Aston Villa eu acho que tem um ponto, um asterisco aí, que é a questão do fair play financeiro, né? É um clube que tá fazendo manobras aí para tentar se desafogar, e aí traz o Gessan, que é um atacante do Nice, e traz o Özcan, que é um zagueiro muito promissor da Turquia, se eu não me engano estava no Kasimpasa, por 7 milhões de euros. E, assim, continua com bons nomes, né? Você tem o Matt Cash, que joga muita bola, você tem o Madsen, que ainda é jovem, então pode entregar mais, o Onaná no meio campo, o Camará também, que esse eu gosto muito desde a época do Olympique de Marseille, assim como o Matt Cash, acompanha ele desde o Forest, e o McGinn, que acho que pode ser um cara importante novamente, já fez um golaço aí na pré-temporada, e aí a gente tem que ficar de olho para ver como que vai ser. Sobre o Palace, é um time que começa a temporada já com um título, né? Acho que dá para chamar de título a Community Shield. Não, E assim, jogando bem, se impondo para cima do Liverpool, mesmo com um primeiro tempo um pouco apagado ali das estrelas, né? Do Eze e tal, mas eu acho que é um time que se mostrou muito forte coletivamente. Cara, sim. Esses aqui, eles são... Entre os times que não fazem parte ali dos mais falados, né, do top 6 e o top 8, o Palace é um dos que mais me chama atenção aqui, desde... Bom, já chamava atenção nossa ali no canal, por conta daquele quarteto que eles tinham antes, né, Jordan Ayew, Zaha, e já tinha o Olise, e de repente esses caras se juntavam em alguns jogos com o Roy Hodgson, jogava muita bola, e a gente falava, nossa, esse time podia ser assim a temporada inteira, né? E esse time passa a ter uma chance de durar mais tempo jogando muita bola com a chegada do Glasner. Esse cara
esse técnico Fenômeno. é especial. Eu não sabia quem era esse cara, eu só sabia que ele tinha sido campeão da Liga Europa com o Eintracht Frankfurt. Quando ele chega no Palace, ele faz uma reta final de Premier League 23-24 e foi o suficiente para eu falar, não, esquece, esse cara não devia nem estar aqui. O que esse cara fez, gente? E para essa temporada aqui, eu acho que a expectativa com eles, ela contra-intuitivamente acaba sendo... acho que mista, na minha opinião, porque eu não sei se vai ficar o Mark Guerre, né? E é importantíssimo pro esquema. Eu não sei se fica o EZ nessa janela ainda. Então eu ia falar Tem isso. uma chance até do Wharton, sei lá. Tem vários jogadores deles que estão muito visados já. E se essas Matitá peças também, saírem, dessa bagunça de Matitá. centroavante indo de um lado pro outro aí, cara. Ele é um Como- dos melhores exato, nomes, né? Exatamente. Inclusive. Como que o Matetá está lá até hoje, no momento em que a gente troca essa ideia aqui, como que ele está lá? Então, assim, eu tenho medo da janela. Se o time fecha sem sair EZ, sem sair Mark Guerre, mantendo o Matetá, cara, é só a diretoria não ficar brincando com a boa vontade do Glasner, porque, gente, repito, esse cara não devia estar ali, ele está fazendo caridade. Projeto é legal e tal, não estou nem rebaixando o Palace aqui como clube, como projeto, mas ele é muito diferente, esse técnico. Ele conseguiu se virar perdendo o Olise de uma forma que ele só manteve um time tão sólido quanto era, mas obviamente perdeu aquele show de talento, como é um monte de cara tabelando. Cara, esse técnico é especial. Eu acho que se ele não perde muitas peças, dá para fazer uma temporada legal. Tava até conversando com o Renato Rodrigues, lá da ESPN, e ele falou que quando, nessa coisa de pesquisar nomes de técnicos e tal, eles fizeram o grupo de estudo deles lá, um grande estudo sobre o Wolfsburg dele, como a forma como o time conduzia a bola, trocando passes e tal. Cara, o Glazer é o cara que tá no radar de gente grande aí também. Acho que é o último ano dele de Crystal Palace também. E faz sentido estar. Né? Faz sentido. E o Aston Villa, eu acho que é mais um ambiente, talvez... Eu acho que a realidade é muito 10º até 7º lugar. Eu acho que é muito o que eu espero do time para essa temporada, né? Eles são muito regulares, né, Pente? Não tem o Rashford, né? São muito regulares. Nos últimos anos, assim, a gente até tende a falar de outros times em vez de falar do Unai também é muito bom também, pô. E aí é aí que eu ia chegar, Piero. Esses caras, se você olhar a tabela dos últimos anos, eles estão sempre batendo nessa faixa que você falou. Sempre batendo nessa faixa. Então, na hora que eu fui montar ali aquela tabela nossa lá da brincadeira que a gente faz de prever a tabela da Not Soccer, cara, eu fui querendo colocar outros times ali, eu falei, mano, o Vila sempre tá aqui. Olha eu querendo, sabe, subestimar os caras, menosprezar eles. Aí eu dei um jeito de colocar eles ali em cima e tal, porque de fato é muito regular e o treinador é especial para eles, né? Eles vêm com uma temporada de lema talvez de estabilidade. Eles têm, pela questão do PSR, né, que o Pseudo mencionou, que é uma coisa estrutural deles e eles vão demorar um pouquinho para resolver isso, porque eles se engargalaram da pior forma possível financeiramente que um time pode se engargalar, que é tendo um ratio de salário versus receita muito alto. Então não é uma amortização que está ali, que vai cair dali a 5 anos, ou não é uma despesa pontual que está ali. É um negócio que, folha salarial, você está carregando ela enquanto você não se desfizer dos seus jogadores. Por essa razão aqui, a gente vai ver o Aston Villa estrangulado em PSR ainda por um períodozinho. Eles estavam em 23, 24 com 94% das receitas comprometidas em salário. É estúpido isso. O benchmark de mercado é 55 a 65%, se você quiser ser agressivo. Eles estavam em 94 e esse ano aqui eles até vão ter boost de receita por causa da participação em Champions League e tal, mas os caras especulam que vai ficar perto de 85. Então, assim, você ainda está de uma forma muito alavancada. Então, isso aqui é tônica e vai estrangular a atuação deles em janela de transferência enquanto não for resolvido. E aí a gente está falando, não por acaso, a gente ouve rumor de será que o Watkins sai? Será que o Emiliano Martinez sai? Que são salários um pouco mais pesados nesse time aqui. Eu acho que, no todo, o feeling tá corretíssimo a leitura. Um time estável, com um técnico bom, com peças já maduras. Acho que o Onaná, que o Pseudo falou, é um cara que tende a ganhar protagonismo. Foi mais coadjuvante do que eu esperava nessa temporada passada, com temporada muito grande do Tielemans e do Camará, que também bloqueia um pouco espaço. Mas, assim, é um time que tende a ter um pouco de estabilidade, apesar de ter essa janela um pouco mais chata, entre aspas, né, por essa razão financeira. Para a gente falar da última categoria aqui dos times que a gente separou, queria que vocês me dissessem qual desses times, desses 4, né, o West Ham, Fulham, o Wolverhampton e o Everton, está mais pronto ou talvez menos desesperado, mais pronto para dar um passo além do que foi a última temporada, começando pelo Piano.
esses 4 aí são os mais chatos, né? A gente deixou mais chato pro fim, né? Que não tem tanto a coisa mais sexy ali envolvida, né? Cara, mas eu vou falar de West Ham porque eu vou falar de Paquetá, cara. Foi uma temporada muito. A coisa foi muito confusa por lá, né? Tudo bem que eles perderam o Kudus, é uma coisa consideravelmente relevante ali. Mas eu acho que é o West Ham, cara. É o time que tem o potencial. O Everton teve a chegada do Grealish agora, né? Time que tá se reforçando, trouxe jogadores. Ficaria entre Everton e West. Eu não sei se esse Wolverhampton aí ele vai conseguir segurar. Porque desde que o Vitor Pereira chegou, o Wolverhampton ele fez campanha de primeira metade de tabela, né? Desde a chegada do Vitor Pereira. Isso é bastante relevante para o Wolverhampton. Era o que é o objetivo do time. Estava brigando para não cair e conseguiu salvar com tranquilidade. Foi o segundo fora da zona, né? Na realidade, mas na prática, ninguém fora da zona brigou contra o rebaixamento. Então, depois de um momento ali que estabilizou, o mercado do Fulham é o mercado mais sem graça que pode existir no mundo. Os caras são a mesma coisa todo tempo. Quem sabe esse é o ano que o Fulham pode ser um caso tipo o Brentford? Eu acho que não, cara. Acho que o Fulham não vai brigar para não cair. Então, eu acho que esses 4 times aí, talvez, eu acho que quem tem mais potencial de jogador mesmo para dar o salto é o West Ham. Estevão, a gente vai se trombar aqui falando as mesmas coisas sobre os 4. E a gente é louco, tá, Pedro? Você traz esse negócio aqui com vão dar o salto, eu tô me coçando aqui, eu tenho muita coisa para falar dos 4 times. Vai lá. É questão de escolher, eu tô animado com todos, tá? Vamos lá, quem tem mais chance de dar o salto, para mim, se eu tivesse que ser curto na resposta, Everton. A gente já fala mais sobre isso. Eu acho que quem não merece tá com conversa de salto aqui é o Wolves, ou talvez o que menos mereça. Para mim, o Wolves é o candidato a ser rebaixado mais até do que o Brentford. Acho que o Wolves se enfraqueceu relevantemente e está muito apoiado nessa proeza do Vitor Pereira. O Wolves perde, depois eu volto a falar do Everton, mas o Wolves perde Matheus Cunha, que era o Pelé da temporada deles. O Wolves vende Aït-Nouri, que era a segunda peça deles, em termos de potência de ataque. Eles mantêm o Larsen, e isso é importante, porque esse cara mete muito gol, as pessoas ainda não descobriram que ele é bom, mas ele é muito bola. Faz muito pouco. Semedo. Muito, muito. E o Semedo sai também. Os 2 alas, né? Exatamente, são os 2 alas principais, o melhor jogador, e um time que já não era lá essas coisas, e era realmente muito carregado por algumas individualidades, além de um bom trabalho do Vitor Pereira. Então é um time, eu acho que pra gente ficar de olho, tem uma aposta aqui que o John Arias vem e se ambienta imediatamente, e que outras peças vêm e imediatamente se ambientam para manter o que faziam essas outras peças que eu descrevi aqui, porque com toda essa equação, o Wolves também não fica a 20 pontos da zona de rebaixamento. Ainda era um time que estava mais ou menos nessa conversa. Então, para mim, é um time que periga aqui. Para o caso do Everton, e aí, Estevão, você fica à vontade para me complementar, e se quiser pular para West Ham e Fulham também fica à vontade, só para não dominar aqui os 4 times. Pro Everton, para mim, é um time que anima, tá? Mais do que o comum, vamos dizer, porque o Everton é um time que trazia uma certa estabilidade chata, vamos dizer assim, como o Xandais, né? Aquele time encardido, que sobrevivia à briga de rebaixamento e tal, e a gente, de repente, vê uma nova era no Everton, né? O Everton passa por uma fase que é pré-falimentar, ou quase falimentar, com o Farhad Moshiri. Eles conseguem vender num desespero do caralho pro Freaking Group. E agora a gente tem talvez a primeira grande página dessa nova história sendo escrita. Estádio novo sendo inaugurado no Hill Dickinson Stadium, largando o Goodson, que fica com o time feminino. São 15 contratos que expiram de uma temporada para outra, alguns são renovados, mas é uma grande oportunidade para repaginar o elenco. E a gente vê alguns nomes interessantes vindo, o Barry vem, o Asnu vem para a lateral esquerda, o próprio Grealish, como você falou, vem o Dewsbury Hall também. Total, exatamente, peça super interessante, super bom, né? Quem lembra do tempo dele no Leicester. Pega muito bem na bola. Exatamente, o cara de chegada super legal. Então, assim, é uma grande oportunidade para repaginar um elenco que era sólido, era profissional, era sério, mas era meio chato. Eles terminam jogando muita bola. O Beto é um jogador transformado com o David Moyes. O Beto é uma das grandes peças de centroavante do segundo recorte da temporada. E ainda tem um pouco desse potencial de vir mais, né? Potencial é a melhor coisa do mundo, porque ela fica todo no nosso imaginário. O David Moyes falou que queria contratar até 10 jogadores. Se esses 10 jogadores forem bons perfis, e até aqui os perfis animam, eu acho que talvez a gente tenha pela primeira vez em muito tempo um Everton realmente revigorado. Eu tô bem animado com a temporada do Everton. E agora eu vou parar de falar para deixar o Estevão falar um pouquinho. É isso. Cara, mas
assim, a gente já estava, o Pente e eu, nos últimos dias, já por fazer o guia, né? Por fazer os guias, a gente acaba lembrando várias coisas e também somando elas com a janela que está acontecendo. E no caso só acrescentar algumas coisas para cada um desses aqui. O Wolverhampton, esses caras já tinham até, das peças que eram as melhores do time deles, você tinha os 2 meio-campistas, André e João Gomes, e todo mundo que saiu. Então, tipo, sobrou só André e João Gomes. Aí você fala, Estevão, e a zaga? A zaga já era um problema deles de 23, 24 para 24, 25, porque eles tinham um problema com o Gary O'Neill, que era o seguinte... É o que mata ele, né? Era a solução deles, inclusive, né, com o Gary O'Neill, que era jogar com 3 zagueiros, ele achou o esquema, começou essa temporada. Quando chega na janela, para começar 24, 25, os caras vendem mais um bom zagueiro deles, continuando mais uma temporada consecutiva em que eles perdem. Conor Cody, o Silvio vai lembrar muito bem, né? O Cody sai do Liverpool e ganha um destaque muito forte no Wolverhampton, faz várias temporadas seguidas batendo 38 jogos, assim, tipo, cara, essencial. Vendem o Cody, depois, quem que é na ordem, Pente? Eles vendem o Cody, depois eles vendem o Collins, por último, isso, Collins e depois Kilman. Os 3 melhores zagueiros que eles tiveram nas últimas temporadas. Quem que vem para repor? Que é o Santi Bueno. Tá lá até que hoje. Não titular. É tão bom quanto nenhum deles, e aí, inclusive. Começa a desmoronar a coisa e, cara, só vai adicionar um zagueiro no meio da temporada passada agora, que é o Agbadu. Então eu olho para esse time que já não estava muito forte defensivamente, pelo menos não na zaga deles, tinha 3 zagueiros e às vezes não parecia que tinha 2, perdeu os alas, as substituições são, de um lado, um cara que chegou que chama Wolf, eu não conheço, na direita, Pseudo, sabe quem que é, né? É o Kiana Hover. Grande, eu achei que... A gente não faz ideia de como que eu acreditava no potencial dele, tá? Que também, seria jogadoraço. Muita coisa boa sobre ele e tal, mas ele acaba saindo e aí acho que ele foi titular na Ligue 1, não lembro qual time, acho que era problemas físicos também, né? Não, é o Auxerre. É o Auxerre que pronuncia? Eu também não... Enfim, é o Auxerre. E aí é ele. Então tem uma série de caras que chegam para substituir peças importantes que nós não podemos agarrar e falar, não, certeza que vai jogar bem. Não dá. Então no Wolves tem esse problema também. O Everton, só para corroborar o que o Pente falou, elogiando também o David Moyes, né, que a gente, infelizmente, por conta do trabalho dele no West Ham, no final, a gente começou a pegar no pé dele demais nas nossas lives. Só que vamos lembrar que a passagem dele depois agora, né, essa segunda passagem no Everton, ele treina os caras em 19 partidas. Das 19 partidas, ele ganha 8, empata 7 e perde 4. Sabe para quem ele perdeu esses 4 jogos? Liverpool, City, Chelsea, Aston Villa, 3 deles por 1-0 e um deles só por 2-0. Esse cara acumulou nessa última temporada agora 1,63 pontos por partida. Se você dobrar isso nos 2 turnos, é vaga de pegar 7º, é coisa de pegar 7º, 8º lugar. Então, assim, esses caras estão com uma reviravolta no que poderia ser o fim do clube, né? Porque se a gente volta no tempo também, esses caras estavam quase pedindo falência, e se você lança um estádio novo no meio disso e rebaixa, você tá praticamente falido. Teve punição, né? Então, tipo, os caras fizeram um U, assim, né? Foi lá no inferno e pode ter voltado agora, né? E tem isso, Grealish e outras adições. Os outros 2 eu vou resumir com... O Fulham concorda totalmente com esse resumo que o Piero falou ali no começo. Tipo, o mesmo time, né? Só que tem o Marco Silva. Então, rebaixar, você já sabe que não vai, que o cara é especial também. E o time titular é decente ainda, né? É um time legal. No caso do West Ham, eu tenho algum preconceito com o encaixe entre um técnico que gosta de montar times igual o Graham Potter, aí são times mais técnicos, um pouco mais de posse de bola, saída lá atrás no chão e tal, só que demora. E as peças que ele tem, me parece que não encaixam muito bem nisso. Eu não sei se ele vai conseguir. Eu tenho medo de, tipo, passar 15 rodadas, um turno e ele ser demitido. Eu tenho um receio sério disso, assim. Mas tomara que não, eu gosto muito dele e tal, e eu não aguento mais ver jogo tedioso do West Ham, gente. Ele foi segunda maior proporção de gol e assistência de um jogador dentro de um time, né? Foi o Bowen no West Ham, né? Foi bizarro. Esse cara, ele tá muito... Ele é um dos que tá muito além do nível do respectivo time, né? Ele acaba não saindo porque ele é intocável, mas ele joga muito, ele é muito, muito especial. Esse time foi essencialmente carregado por Bowen, o Wan-Bissaka, que foi eleito o melhor jogador da temporada deles, na temporada passada, Soucek com algumas chegadas dentro da área, mas é daquele jeito dele, assim. Foi um time que oscilou de forma muito relevante. E, assim, por mais que tenha estado com o Graham Potter por um período não desprezível da temporada, a sensação é que pouco construiu. Você mencionou, Piero, a perda do Kudus. A grande verdade é que o impacto é menor do que se imagina.
porque o Kudus pouco fez pelo West Ham nesse último recorte. Não porque ele não é bom, ele é um jogadoraço, acho que tem um super potencial legal pra gente estar falando dele num ambiente do Tottenham com o Thomas Frank, mas o que ele fez pelo West Ham na última temporada, ele foi mais protagonista por brigar com o Lopetegui e depois não se recuperar do que de fato ser um cara com a qualidade que ele deveria ter. Teve o voleio contra o City, viu? Ó, tô defendendo você, viu, Kudus? Kudus tá assistindo a gente aqui, então, cara, ó, jogou com o técnico e meteu aquele voleio lá contra o City. É isso. Bom, eu acho que foi uma contextualizada, sim, não tem mais o que nós falarmos aqui, e acho que se a gente for falar mais de alguma coisinha, a gente vai ficar mais 40 minutos por aqui. Acho que, pô, foi um papo absurdo, como se fosse um super guia dos times que estão fora do Big Six, tirando o Newcastle, que teve um vídeo aqui só para ele. Eu, primeiro, agradeço muito pelos meninos terem aceitado o convite, peço seu like e sua inscrição, ativar o sininho, que é muito importante, como a gente não tem uma grade fixa, você tem que estar com o sininho ativado para saber quando que vai ter vídeo, quando que vai ter live também. Então, é isso da minha parte. Passo a palavra para o Piero, que está desse lado aqui, e depois também para os amigos do Not Soccer. Valeu, Pseudinho. Um abraço para a galera que viu o vídeo e agradecer muito essa rapaziada. Então, sigam o Not Soccer. Vocês já tiveram uma palhinha, né, do nível de conhecimento. Cara, um papo muito maneiro e eu espero que a gente faça isso mais vezes durante a temporada, né? Fazer essa troca e tal. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Foi muito maneiro, de fato. Valeu demais. Primeiro, Pente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, pessoal. Foi um super prazer. Espero que a gente não tenha se estendido muito, mas a gente se empolga com os assuntos mais banais da Premier League. Tudo é legal pra gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês também são muito bem-vindos no nosso ambiente do Not Soccer e, com certeza, do meu lado aqui, estou super receptivo para a gente fazer isso mais vezes em diferentes circunstâncias aí da temporada. Cara, é isso. Eu também agradeço muito aí pelo convite. Estou honrado, como eu falei aqui, e também honrado por a gente aparecer no começo de um canal que é só o comecinho, hein, Pseudo? Só o comecinho, Pierre. A gente pode fazer mais, mano. Mais lives durante a temporada. A gente vai estar torcendo e esperando o convite. Vocês convidam a gente, hein? Convida a gente. A gente convida vocês também. Pode deixar. Não, e só falar que já tive aqui com 2 torcedores do Arsenal de uma vez, torcedor do United. Foi muito bom ter o Estevão aqui para compartilhar um pouquinho do amor ao Liverpool que temos. Me senti um pouco menos ameaçado dessa vez. Um pouquinho mais em casa. Conseguiu puxar até 3 minutos de assunto sobre Neco Williams. Se isso não é ser clubista. Kiana Hover, Neco Williams, Connor Code. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo, hein? Valeu, pessoal.